cientista, formado pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado na USP e o doutorado nos Estados Unidos na State University of Nova York. E o professor Otávio é professor titular do Departamento de Física, atua principalmente nos programas, tanto na graduação quanto na pós-graduação em meteorologia aqui na UFSM, e atualmente está nos Estados Unidos, na Universidade de Oklahoma. Então, agora, passo a palavra para o professor Otávio seguir aí a apresentação. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Michel, pela apresentação. Eu só estou vendo a minha apresentação aqui, não estou vendo vocês e não estou vendo a mim também. Só para... obrigado aí, pessoal, pelo convite aí para participar. É uma alegria participar desse evento. Eu já participei de algumas edições quando eu estava aí em Santa Maria, né? Eu acho que eu participei com certeza da primeira lá em Pelotas, né? E acho que da segunda, que foi em Florianópolis, e das que foram em Santa Maria também. Então, uma alegria. Eu fico bem feliz de ver o evento andando assim e continuamente, né? Agora retomando depois da pandemia, então, e tenho acompanhado um pouco aí das atividades de vocês, aí o pessoal me manda fotos e tal, fico bem feliz aqui de Oklahoma à distância, aí eu tô acompanhando vocês. O que eu vou falar hoje, então, é algo que tem sido o objeto da minha pesquisa nos últimos anos, aí em Santa Maria, e agora, a partir de agora que eu estou aqui em Oklahoma, a ideia é continuar desenvolvendo esse tipo de pesquisa. Eu quero mostrar o que a gente pretende fazer e, obviamente, continuar com essa cooperação aí, continuar fazendo isso, envolvendo o pessoal aí, o nosso grupo no Brasil. A ideia é que isso continue e cresça, na verdade. Boa parte da nossa pesquisa que a gente vem desenvolvendo nesses anos envolve essa questão da camada limite noturna, né, que eu chamei aí para o pessoal, aí, especialmente o pessoal mais novo na área. Camada limite noturna pode parecer um nome sem muito significado. É entender o que acontece junto da superfície, entender o que acontece onde as pessoas estão, que é a camada limite, né, o ar perto da superfície, aquele que a gente quer saber a previsão do tempo, durante a noite. E eu vou começar perguntando por que a gente está especialmente interessado nessa questão do período noturno. E eu vou também falar que eu quero dar ênfase à questão de previsibilidade, tá? Eu vou falar várias coisas, mas pensem sempre que eu quero entender em última instância, entender a previsibilidade do tempo durante a noite. E eu para explicar por que a gente está focando nessa questão do período noturno, eu vou pegar dados de uma campanha que nós realizamos, se não me engano foi em 2013, em Pedras Altas, aí no Rio Grande do Sul, né? Isso foi uma campanha organizada pelo nosso grupo da UFSM na época. E durante essa campanha, a gente botou 10 estações meteorológicas que estão marcadas aqui nesse mapa, em uma região que vocês podem ver pela escala aqui, ó, uma região basicamente de um pouco mais de 1 quilômetro na direção leste-oeste e menos de 1 quilômetro na direção norte-sul. A ênfase que eu quero dar aqui é que, se vocês pensarem em uma previsão de um modelo meteorológico que dá a previsão, seja um modelo sinótico, um modelo de mesoscala, com toda certeza, essa área aqui é menor do que uma célula de grade. Uma célula de grade de um modelo e que é aquilo que a gente usa como previsão. A gente pega a saída do modelo e diz, a previsão da temperatura, a previsão para hoje é tanto. Mas se vocês olharem nesse
nessa figura aqui, ao lado, os dados da temperatura das 10 estações mostram, durante o dia, aqui, ó, 16 horas, tá? Durante o dia, até a ideia de que uma célula de grade, ou essa área aqui, tem uma temperatura mais ou menos uniforme, não é ruim. Não é ruim. As temperaturas estão todas aqui em torno de 25 graus, um pouco mais, um pouco menos. Mas durante a noite, no caso dessa noite aqui, cada local desses aqui teve uma variabilidade, assim, foi para um lugar completamente diferente. Essa estação aqui, que pelo código de cores aqui, vocês vão ver que é a estação 6, ela ficou com uma temperatura um pouco abaixo de 20 graus ao longo da noite. Por sua vez, a estação 1 chegou a baixar bem abaixo de 10 graus. A diferença entre a estação 6 e a estação 1 chegou a exceder 12 graus ao longo dessa noite. E aí, se vocês vão no mapa aqui, ver onde é que está a estação 6 e a estação 1, a estação 6 está aqui, ó. Vocês estão vendo meu cursor? Sim, tá bom, obrigado. Eu tenho que agradecer, isso é tique de professor, né? Porque a gente é frustrante a gente perguntar as coisas em aula e ninguém responder. Então, quando alguém responde assim, com tanta vontade, assim, obrigado mesmo. Respondeu. Bom, desculpa, eu não sei. Agora eu vi que foi a Débora que falou pela voz, mas eu não tô, eu continuo dizendo, eu continuo sem enxergar vocês, tá? Mas eu não sei quem. Eu sei que a Débora falou agora, antes eu não sei quem foi. Então, aqui, ó, a estação 6 aqui, ó, e a estação 1 aqui. Dá um pouco mais de. Olha, não chega a 500 metros de distância, tá? Em linha reta. E deu 12 graus de diferença de temperatura. Mas aí vocês vão dizer, ah, não, tudo bem, a estação 1 é muito mais baixa. É verdade, é muito mais baixa, não é tão muito assim. Ó. A elevação da estação 1 aqui é entre 350 e 360 metros, e da estação 6, que obviamente é mais alta, por isso ficou mais quente, aqui não chega a 400 metros. Então, daí uns 30 e poucos metros de diferença de altura, uns 500 metros de diferença de distância horizontal e 12 graus de diferença de temperatura. Obviamente, a estação mais quente é a mais alta, né? A estação mais fria é a mais baixa, onde houve acúmulo de ar frio, o ar frio escorre para as regiões mais baixas da noite. Mas eu chamo a atenção que da estação 1 para a estação 10, que é essa próxima aqui, deu uma diferença aí de uns 3, 4 graus, e as duas estão na mesma altura. Se vocês forem ver, as duas estão na mesma altura. E ainda assim deu uma diferença razoavelmente grande de temperatura. Isso aqui é associado ao fato que a estação 1 é muito mais protegida do vento. A estação 1 tem muito mais vegetação em volta dela, e o vento tem um papel determinante, porque durante a noite o ar mais quente está em cima, e se tiver vento, esse ar mais quente de cima é transportado para a superfície. Se não tiver vento, não é. Então, olhem como isso faz diferença. Naturalmente, o que acontece na estação 6, a alta aqui, e todas essas mais quentes, é que, em sendo regiões mais altas, não só não tem acúmulo de ar frio, mas, além disso, tem mais vento, né? E traz mais... Aí vamos dizer, tá, tudo bem, então, em termos de uma célula de grade aqui, durante o dia, uma previsão de uma célula de grade é boa, durante a noite não é, mas ainda assim a gente pode, tendo uma ideia da altitude e do quanto uma estação está protegida do vento, pode ter uma ideia de como é essa variabilidade. Não é tão trivial assim, mas pelo menos realmente a gente pode ter essa ideia. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso aqui foi nessa noite de 1º de agosto, isso é 31 de julho para 1º de agosto de 2013. 2 dias depois, na noite de 3 para 4 de agosto de 2013, olha o que aconteceu. Mesmo conjunto de dados. Aqui, nessa noite, até durante o dia anterior, teve mais variabilidade que durante a noite. E qual é a diferença? A diferença é o vento. A primeira noite teve vento aqui, ó, em torno de 3 metros por segundo. Nessa aqui, o vento médio, isso aqui é vento médio na rede, vento médio na rede é maior.
e o vento mistura. O vento é como se tivesse, eu digo em aula isso, né? Como se tivesse uma colher, assim, o cara misturando assim dentro de uma xícara, né? E aí fica tudo juntinho, é a mesma temperatura. Aqui é fácil de prever o tempo. Se tu tem um modelo que dê essa previsão e tu diz que a temperatura vai ser essa nessa região, tu não erra. Agora, que temperatura que tu dá para essa região nessa noite aqui? E o que eu quero chamar a atenção é que são duas condições completamente distintas, controladas pela velocidade do vento. E aí a pergunta que eu faço, a gente sabe quando vai cair nesse caso e quando vai cair nesse? E é isso que eu quero mostrar para vocês, a gente não sabe muito bem. A gente não sabe muito bem. O conhecimento da meteorologia para dizer se cai num caso ou no outro ainda é limitado, e é isso que a gente tem trabalhado e que a gente está tentando melhorar. Tá? Pegando esse mesmo conjunto de dados aqui, por exemplo, aí vocês vão perguntar, tá, e qual é o vento esse que faz a diferença? Se a gente pega esse mesmo conjunto de dados para o período todo do experimento que a gente teve, que ficou 40 dias lá, aqui a gente vê, ó, aquela estação 1, lembra que ela é a mais fria de todas? Quando o vento é fraco, ela está bem mais fria do que o restante das demais. Aquela 10, que está na mesma altura, a 352 metros de altitude, na mesma altura da 1, ela é, na média, aí, quase 2 graus mais quente que a 1, que eu já falei. Mas é conforme o vento vai aumentando, as temperaturas das estações vão se aproximando. Até que quando tem um vento máximo na rede, aqui é vento máximo, está de 5 metros por segundo, sei lá, 5, 6 metros por segundo, as estações têm temperaturas bastante próximas, é aquela questão da produção. Até eu não diria que com 5, acho até que com 13,5, por aqui já está bastante próximo. E vocês vejam que cada estação aqui, cada localidade, vai se juntando ao resto aqui, ó, com um valor de vento que é bem específico da localidade. A 1 é o vento mais forte para se juntar. Essa outra aqui, ó, estação 2 aqui, ó, com vento ela é um pouquinho mais fria com vento fraco, mas com vento um pouquinho mais forte já se juntou. Então, de novo, essa ideia de que a velocidade do vento tem um controle nas características superficiais noturnas. E mais interessantemente, isso aqui é do meu doutorado ainda, isso aqui é a gente publicou em 2003, o trabalho do meu doutorado, esse controle parece abrupto. Vocês notem aqui tem 3 estações num outro conjunto de dados que a gente utilizou na época, e aqui eu vou chamar a atenção só para isso aqui, ó. Olhem aqui, nessa noite aqui, ó, quando começou, essa primeira estação, a temperatura começou a cair um pouco, e nessas duas caíram rapidamente. Só que nessa aqui, ó, que é, sei lá, verde, eu sou daltônico, eu não sei bem cor, tá? Mas eu acho que é verde aqui, ó, aumenta o vento, e imediatamente a temperatura sobe para a mesma localidade da estação mais alta. E aqui é a mesma coisa. E isso é praticamente instantâneo. Ó. Dá uma rajada de vento aqui, ó, vai lá para a temperatura junto com a temperatura anterior. É como se a camada limite noturna, né, esse ar junto à superfície durante a noite, fosse um sistema bistável, assim, que tu liga e desliga para tal ou de um lado ou do outro. A questão é quando que ele vai para um lado e quando que ele vai para o outro. É isso que eu quero discutir. Eu quero dar uma perspectiva histórica rapidamente aqui, tá? Isso aqui, o pessoal que tem um pouco mais assim de vivência na área, já ouviu falar do número de Richardson, por exemplo. Eu não quero definir o número de Richardson aqui, mas eu quero mostrar que mesmo com dados bastante simples, isso aqui são registros de anemógrafo, tá? Isso, anemográficos. São 2 trabalhos, um de 1920 e outro de 1933, mas com registros de anemógrafo. Anemógrafo, para quem não sabe, né, é aquele sensor de velocidade do vento que registra num tambor, né? O pessoal de instrumentação vai lembrar aí. Até meses atrás eu estava dando instrumentação aí, né? A turma que terminou semestre passado, antes de vir aqui para o Oklahoma. Mas o anemógrafo ele vai registrando no tamborzinho. E é interessante que a gente olha, eu vou chamar a atenção principalmente para esse aqui que está mais claro, mas olha o registro de anemógrafo aqui, ó, tem bem claro períodos em que tem turbulência. O que é turbulência? O vento bastante variável, e o próprio anemógrafo dá apesar de ser um registro bastante simplificado, ele fica bem claro quando que tem turbulência e quando que não tem. Ó. Lá pelas tantas, aqui, isso aqui é a direção do vento, a direção está bem variável, ela para, ó, praticamente fica estacionada. A velocidade do vento também, ó.
diminui a flutuação da velocidade do vento. Eu não estou nem preocupado com o valor dela, mas diminui a flutuação. Isso aqui é diminuição de turbulência. E quando isso acontece, a temperatura cai, ó. Mais ou menos do que a gente viu. Então, com os registros anemográficos dão as evidências mais antigas, e esse pesquisador aqui, o Richardson, né, em 1920, ele usou registros anemográficos para fazer uma comparação entre a produção de turbulência pelo vento, o quanto o vento está ajudando a produção de turbulência, que é isso aqui que eles chamam de SP, Shear Production, com o quanto a instabilidade térmica destrói a turbulência, que ele chama de Buoyant Destruction. E ele identificou que quando os dois termos se igualassem, era mais ou menos quando a turbulência morria. Isso aqui não está preciso, tá? Hoje se sabe que não é exatamente assim. Mas essa ideia, a física está correta. A quantificação, a parte matemática, assim, tem uma imprecisãozinha aqui. Não é quando esses dois termos se igualam, hoje se sabe que isso acontece. Mas a ideia de que a relação entre esses dois termos determina onde que vai ter, onde não vai ter turbulência, deu origem ao que se chama de número de Richardson, que hoje, talvez ainda hoje, e provavelmente sempre vai ser talvez o melhor parâmetro para caracterizar essa questão de haver ou não turbulência à noite, e que eu quero mostrar para vocês é absolutamente relevante, porque essa questão, que desde o Richardson lá já se estava discutindo se haver ou não turbulência à noite, tem a ver com essa questão da previsibilidade. Quando tem turbulência contínua, a camada limite é bastante previsível. Quando não tem, não é. A questão é que a gente não sabe quando que vai para um ou para o outro lado. E é nisso que nós estamos tentando trabalhar. Mais recentemente, a ideia de que havia dois regimes começou a se estabelecer. Um dos primeiros artigos, tem alguns pouquinhos antes disso que estabelecem isso, mas que não são artigos com grande repercussão. Esse aqui foi o primeiro que teve grande repercussão, André e Martin, em 1982. Ele classificou a camada limite radiativa ou turbulenta. Nesse artigo aqui se define quando o resfriamento da superfície, principalmente por radiação, tu tem uma grande variação da temperatura nos primeiros níveis. Eles chamaram isso de uma camada radiativa, e a camada turbulenta quando o resfriamento é por radiação apenas inicialmente, mas a turbulência é capaz de transportar esse ar frio para níveis mais altos, fazendo com que o resfriamento se estenda a uma camada mais alta, porém não tão intenso. Então, a camada radiativa ela é mais rasa, mas mais fria, e a camada turbulenta aqui, ela seria mais profunda, né? O resfriamento atinge níveis mais altos, mas esfria menos. Hoje não se usa muito essa caracterização de camada dos dois regimes como radiativos e turbulentos, se usa simplesmente o que se chama de muito ou fracamente estável. E o primeiro artigo que usa esses termos é esse artigo de 1998, do Martin, onde ele chama de weakly stable, very stable, e ele caracteriza uma região de transição aqui. Hoje a gente não está falando muito, não está muito mais considerando esse regime de transição, até porque, conforme eu mostrei para vocês, a transição é de fato abrupta, né? Não tem um regime intermediário. Eu não vou entrar no mérito aqui do que caracteriza um ou outro, eu só vou botar na nomenclatura aqui, até porque essa caracterização hoje também já está se percebendo que não é bem por aqui, tem outros critérios melhores. Bom, agora, mais recentemente, aí já estamos falando já da década de 2010 para cá, realmente começou a se perceber que tem um controle bem preciso da velocidade do vento. Esse trabalho da Jae-Lun Sun aqui de 2012 é um marco, né? Não tem como realmente estabeleceu essa questão dos dois regimes, e uma questão. E nesse trabalho aqui foi usado para determinar se está num ou no outro regime de turbulência, a relação entre a turbulência, aqui VTKE é o quão turbulento é a atmosfera, ela matematicamente é a raiz quadrada da energia cinética turbulenta, tá? Mas é uma medida do quão turbulenta é a atmosfera em relação ao vento. E o que a Jae-Lun percebeu é que conforme o vento aumenta nos diferentes níveis, primeiro a turbulência vai aumentando um pouquinho só. Pega um nível qualquer, vamos pegar esse aqui, por exemplo, mais escuro aqui. O vento vai aumentando, a turbulência vai aumentando só um pouquinho. Lá pelas tantas tem um limite bem preciso em que a turbulência começa a aumentar mais rapidamente com o vento. Isso são os dois regimes, tá? Nesse período
turbulência aumenta pouco com o vento, é aquele período de vento fraco, em que a temperatura, cada lugar tem uma temperatura com controle local, uns ficam mais frios, outros menos frios, não tem mistura. Quando tem esse aumento da turbulência com o vento bem consistente, é que está misturado, é o regime de vento fracamente estável, o regime de vento forte. Num trabalho aqui do nosso grupo, em 2016, a gente identificou que não só há essa variação, mas o gradiente vertical de energia cinética turbulenta também muda abruptamente, e precisamente num valor bem preciso de velocidade do vento. Quando o vento é fraco, é mais fraco que esse limiar, a energia cinética turbulenta aumenta com a altura, a turbulência aumenta com a altura. Isso contraria a teoria. A teoria indica que turbulência é um processo gerado na superfície, e sendo gerado na superfície, ele deve diminuir com a altura. Pois bem, essa diminuição da turbulência com a altura só acontece a partir de um limiar de vento bem definido. Para vento abaixo desse limiar, a turbulência aumenta com a altura. Isso a gente identificou nesse artigo de 2016, e a gente acha que isso é um método um pouco mais objetivo do que esse da Geilun aqui, onde depende de uma taxa de variação e de como ela varia. Mas, de qualquer jeito, o dela tem uma outra vantagem. Isso aqui se observa em qualquer lugar. Essa variação, essa mudança de gradiente é observada em vários lugares, mas não em todos. Tá? Tem lugares que não há essa inversão de gradiente, a gente já fez essa análise posteriormente. Eu vou tentar, eu construí aqui a tabela, vou tentar fazer um sumário antes de ir adiante, aqui assim, fazer um resumão aqui assim. Então a gente identificou que o ar junto à superfície no período noturno, ou seja, a camada limite noturno, pode estar em dois regimes que têm características bem distintas. Tá? Um regime que a gente chama... Eu particularmente, eu gosto das coisas mais simples, né? Eu gosto até mais do que chamar fracamente estável, muito estável, chamar simplesmente vento forte, vento fraco. Mas alguns revisores de artigos já nos disseram para não usar vento forte, vento fraco, até não me lembro porquê. Eu gosto mais, mas enfim, a gente acaba não usando porque os revisores não... outras pessoas não gostam. Mas enfim, vento forte ou fracamente estável, vento fraco ou muito estável, tá? A gente já viu que no vento forte a temperatura é mais alta, no vento fraco a temperatura é mais baixa, por aquela questão da mistura. A turbulência no regime de vento forte é contínua. No do vento fraco ela é intermitente, ou em alguns lugares ela pode ser praticamente inexistente, inclusive, pode a turbulência ser praticamente totalmente suprimida em alguns lugares, mas sempre algum nível de turbulência existe, então eu prefiro dizer que é intermitente. Para a concentração de escalares, e aí concentração de escalares eu me refiro principalmente à concentração de gases, né? Pensem em poluição, se quiserem, não precisa ser, pode ser CO2, por exemplo, que interessa bastante, né? Quando tu tem o vento forte, justamente porque tu está misturando poluição, né? Qualidade do ar é uma questão que a gente quer prever, assim, em geral, a gente tem bastante preocupação de prever a qualidade do ar, então para poluição mesmo, né? O teu grande problema de poluição vai ser no regime de vento fraco, onde tu vai ter concentrações altas escalares. A direção do vento aqui, ela é consistente, eu não usei constante, porque não é constante, na verdade, ela tem uma pequena variação, mas é uma pequena variação a direção do vento, a gente chama de consistente, no regime de vento forte. No regime de vento fraco, ela é muito variável. Ela é muito variável mesmo, ela pode, numa situação de vento fraco, ocorre o que a gente chama de meandro, onde em uma noite só o vento gira 360 graus algumas vezes. É como se fosse uma coisa bem variável. Eu vou mostrar um dado disso daqui a pouquinho. A variabilidade horizontal das quantidades, eu mostrei a temperatura no regime de vento forte é pequena, ou quase nula, né? Eles estão bem misturados. Um ponto representa uma área grande, enquanto no regime de vento fraco, cada local tem um controle local, né? Cada local tem um controle local, é abundante, mas, enfim... a variabilidade é muito grande. E em termos de previsibilidade, que é o que eu estou tentando focar, a previsibilidade do regime de vento forte é alta, os esquemas numéricos usados nos modelos funcionam durante a noite, bem, e se tu representa um ponto, tu identifica uma região como um todo razoavelmente bem, e no regime de vento fraco é difícil prever. Não só pelo motivo que eu já mostrei que cada lugar vai ter um valor diferente de temperatura, cada lugar vai ter um valor diferente de umidade, cada lugar vai ter um vento diferente,
Isso obviamente aumenta enormemente a dificuldade, mas não é só isso, tá? Os modelos não funcionam de qualquer forma. Os modelos têm muito mais dificuldade nesse caso. Isso vai afetar a temperatura mínima, obviamente, né? Afeta a ocorrência de geada, que é disparada pelo valor de temperatura mínima, afeta a ocorrência de nevoeiro, afeta a concentração de contaminantes, como eu já falei, e outras atividades. Então, se tu quer ter uma ideia de previsibilidade à noite, que é 24%, 24% nada, é 50% do tempo, em média, para o mundo todo, né? Mas até a camada limite estável é mais do que 50%. Existe mais camada limite estável no planeta em determinado tempo do que camada limite instável, porque muitas vezes a região de inverno vai ter camada limite estável durante o dia, né, também. Então, isso que a gente está falando afeta, em qualquer momento, mais de 50% do planeta. Afeta toda a parte que é noite e boa parte do que é inverno também. Então, entender o comportamento noturno da atmosfera perto da superfície passa necessariamente por entender o que controla esses regimes de turbulência noturna. E é isso que eu vou tentar focar aqui. Eu estou um pouco... Eu não marquei exatamente quando a gente começou, mas, enfim, vamos em frente. Fique à vontade para me interromper aí, tá? Bom... O que causa? Por que existem dois regimes distintos? Isso mais ou menos se sabe hoje, tá? Você tem uma ideia bem... Eu estou bem seguro que a explicação é essa, tá? O que acontece é que no regime de vento, quando tu tem um vento suficientemente forte, o que acontece à noite? A superfície está perdendo radiação, está emitindo radiação da superfície, então tu tem um resfriamento por radiação da superfície. Se tu tem o vento suficientemente forte, o vento é que produz o fluxo turbulento de calor, que a rigor ele vai pegar aquele ar, o ar mais quente que está em cima e jogar para baixo, vai aquecer pela turbulência. O regime de vento forte, o regime fracamente estável, acontece quando tu tem um vento que é capaz de manter um fluxo de calor que devolva para a superfície aquela energia que está sendo perdida pela radiação. Só que isso nem sempre vai acontecer. Se tu não tem vento suficiente, para tu ter turbulência, tu tem que ter vento. Então, se tu não tem vento suficiente, frequentemente tu pode não conseguir devolver, não totalmente, mas não devolver de maneira contínua essa energia que está sendo perdida para a superfície. E aí a superfície esfria um montão. E cada lugar vai esfriar diferentemente, e aí vai disparar um monte de outros processos, como o acúmulo, o ar frio que é mais pesado vai tender a se deslocar para regiões mais baixas, enfim. Sem turbulência, um monte de coisa começa a acontecer. Por quê? Porque a turbulência mistura tudo e destrói um monte de processos que, né, a ausência da turbulência acontece. Então, o processo que inicia isso é a questão da superfície esfriar muito ou não tanto, devido ao quanto o vento é capaz de devolver para a superfície a energia perdida pela radiação. E a partir daí, a ausência ou existência de turbulência dispara ou não outros processos. Então, a explicação para a existência dos dois regimes até existe, assim, isso tem uma compreensão bem boa. O que não se tem uma compreensão boa é de outros aspectos que eu quero abordar aqui. Então, tem muito, entretanto, que não é bem compreendido, especialmente no regime muito estável, no regime de vento fraco. Muito não é compreendido. E isso inclui, eu quero mostrar aqui, dar 3 exemplos de coisas bastante aplicadas. A primeira delas, previsão do tempo, que é justamente o que eu estou tentando focar aqui. Isso aqui é um trabalho também do nosso grupo, que foi o Adriano Batista, fez mestrado e doutorado com a gente aqui, a gente aí, né, em Santa Maria, fez graduação aí também. No trabalho do Adriano, ele comparou um modelo de previsão do tempo, o WRF, né, o WRF, usando parametrizações de camada limite clássicas, assim, normalmente empregadas nos modelos de previsão do tempo, e ele testou para 27 estações no Rio Grande do Sul. E aí ele analisou o quanto o modelo errava a temperatura no tubo. E, interessantemente, o que ele descobriu é que o erro do modelo é consistentemente dependente da velocidade do vento. Se o vento é fraco, o modelo tende a superestimar a temperatura à noite. E esse modelo é o WRF, tá? Usado em previsão do tempo, assim, operacional. Se o vento
aí cada esquema tem um padrão um pouco diferente, valores diferentes, mas o padrão de todos os esquemas é o mesmo. Com vento fraco, eles superestimam, com vento fraco, eles subestimam a temperatura. Tá? Por que isso acontece? É bem legal. Teoricamente, eu acabei de falar para vocês que o regime de vento forte ele é mais previsível, ele é bem mais previsível. Então, teoricamente, alguém esperaria que com vento mais forte os modelos acertassem a previsão e com vento fraco, aí sim, os modelos não conseguem reproduzir aquela questão do vento fraco, eles superestimam a temperatura, porque eles acham que vai ter vento, acham que vai ter turbulência e não tem, no mundo real é mais frio, o modelo está dizendo que não é tão frio e superestima. Quando o Adriano começou esse trabalho, né, ainda na graduação, ele fez uns testes com o Berramos. O Berramos tinha exatamente esse comportamento que eu falei, ele superestimava a temperatura aqui e tendia a acertar a temperatura no regime de vento forte. O erro aqui tendia a zero. O que a gente... isso a gente não sabe afirmar com certeza, mas a impressão que a gente tem é que o WRF, já que o erro era muito grande aqui e não tinha erro aqui, ele mais ou menos fez uma compensação. Na média, se vocês forem ver, a média do erro de qualquer um desses esquemas é muito perto de zero. Mas isso envolve que raramente eles acertam. O Berramos, por sua vez, errava muito quando o vento era fraco, mas acertava quando o vento era forte. Quando a gente compara a velocidade do vento, notem que para vento forte o modelo acerta. Para vento forte, o simulado e o observado é muito próximo. Porém, para vento fraco, o modelo está superestimando a velocidade do vento. E ao superestimar a velocidade do vento, o que acontece? Quando o vento é fraco, não deveria ter turbulência, a turbulência deveria ser muito próximo de zero. Mas a turbulência, aqui dada pela velocidade de atrito, pela velocidade de fricção, do modelo, está tendendo a um valor finito. 0,2 metros por segundo, mais ou menos. Quando o vento tem vento, aí a turbulência está correta. Então, tudo indica que esse padrão aqui é associado à dificuldade do modelo de prever a situação de vento fraco. Uma outra questão que o pessoal que trabalha com fluxo, aí, o grupo da Débora, outros grupos aí que estão aí, trabalham com fluxo, é a questão dos fluxos noturnos. Todo mundo sabe que tem que fazer correção de falhas, tem que fazer substituição de dados, preenchimento de falhas, né, desprezar dados, todo mundo que trabalha com isso já ouviu falar que tem que desprezar dados quando o estrela é abaixo de um determinado limite. Por que isso? Porque quando o estrela é abaixo de um determinado limite, significa que está no regime de vento fraco. Esse é o problema todo da correção de dados noturnos de fluxo. É um problema muito sério e que faz com que é uma das principais correções e afeta amplamente a estimativa do quanto um determinado ecossistema emite ou absorve CO2. Se tu não faz essa correção corretamente, tu muda o valor da estimativa. Então, isso é causado pela questão dos regimes. E um terceiro problema que eu quero salientar aqui é a questão do meandro, que eu já mencionei para vocês, dispersão de escalares. E aquilo que eu falei, durante uma noite, quando o vento é fraco, isso aqui é uma noite típica de meandro. Olha as componentes U e V do vento, no caso aqui seria norte-sul e leste-oeste. Ao longo dessa noite aqui, o U e o V os dois oscilaram em torno do zero, com valores positivos e negativos, aleatoriamente, e se fizer um gráfico de dispersão aqui, vai se observar que a direção do vento cobriu os 360 graus de todos os 4 quadrantes. Isso é um pesadelo para quem trabalha com qualidade do ar, para quem faz previsão de qualidade do ar, porque nesse caso todo o ambiente vai ser misturado, vai ser afetado pelo problema de poluição. E essa questão do meandro também é disparado no regime de vento fraco, é disparado quando a camada limite está na situação muito, muito estável. Se alguém puder me mandar, Leonardo, se puder me mandar por mensagem, eu estou olhando o celular aqui, quanto tempo eu tenho, só para eu vou me basear aqui. Vou mandar no WhatsApp. Então, algumas questões relevantes de pesquisa são
Como a transição de regimes varia entre diferentes locais. A gente já viu que tem essa transição de regimes, que é disparado pelo vento, só que o valor de vento que dispara um ou outro regime, às vezes é bastante diferente entre um e outro local. Mais do que isso, às vezes ele varia num mesmo local. Numa noite, tu tem um regime disparado com um valor de vento... Obrigado, Leonardo. Numa noite, tu tem um regime disparado com um valor de velocidade do vento, na outra tu tem com outro. E o que controla isso? Bem, isso que a gente tem trabalhado nos últimos anos, esse foi um trabalho que a gente desenvolveu ao longo da pandemia, foi bastante... a gente passou um bom tempo daquele ano de 2020 fazendo isso, né? E acabou publicando esse trabalho, esse artigo aqui que saiu em 2021. Então, a gente está usando dados da nossa torre micrometeorológica que a gente tem no campus da UFSM. Essa torre ainda está operando e agora ela voltou a operar com essa configuração de 4 níveis. A gente tem 4 níveis de turbulência em 3, 6, 14 e 30. Nos anos de 2021 e 2022, a gente chegou a ter 12 níveis operando nessa torre de turbulência. Mas esse trabalho aqui que eu vou mostrar, a gente fez com esses 4 níveis. E a gente... Só que, obviamente, eu não quero só analisar os dados de um local, né? Eu quero fazer uma análise de como isso varia de local para local. Então, a gente pegou dados de 2 outros experimentos clássicos, o FLOSS e o CASE 99, para identificar como que esse regime de turbulência é controlado por processos externos à camada limite estável. O que são processos externos? O problema todo é que a gente entende que a maior parte das parametrizações, a maior parte das representações da camada limite noturna, ela é feita em torno de parâmetros que são internos à camada limite noturna. Número de Richardson, eu falei para vocês, parâmetro de estabilidade Z sobre L, para quem conhece aí. Mas o que a gente quer dizer com parâmetros internos? Se existe uma grande dificuldade em representar a camada limite, especialmente no regime muito estável, significa que a gente tem dificuldade em conhecer os fluxos, às vezes até em conhecer ou prever corretamente vento e temperatura. E esse fluxo, vento e temperatura, está sendo usado como referência, que são coisas que a gente não tem grande confiança. O nosso objetivo aqui é representar em termos de parâmetros externos, ou seja, dos forçantes que controlam a camada limite. E quais são esses forçantes? A gente está pensando o vento de grande escala, o vento geostrófico, a nebulosidade e o seu efeito na radiação e as propriedades físicas do solo, da superfície. Esse que nós vamos tratar. E a rugosidade da superfície também. Tá? Bem, quando a gente faz nesses 3 experimentos as relações entre turbulência e vento médio, eu vou tentar ser rápido, eu já sei que eu não tenho muito tempo. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nos 3 locais, o padrão do CASE 99, que é o trabalho da Jailun, são mais ou menos observados, enfim, com alguma diferença entre um e outro, mas uma diferença substancial. Os limites de velocidade de vento para as transições são diferentes. Por exemplo, aqui em Santa Maria, a gente observou em 30 metros transição de regime com ventos abaixo de 4 metros por segundo, enquanto que a Jailun lá no CASE 99, a 30 metros é o amarelo, isso é fácil para mim ver, deu mais de 6 metros por segundo. E no FLOSS, que aqui nos Estados Unidos também, 30 metros também é o amarelo, também deu mais de 5 metros por segundo. Então tem uma variabilidade, aquilo que eu falei da transição do vento que faz a transição de regime em cada local. Além disso, a gente sugeriu um método aqui, eu não vou entrar em maiores detalhes, mas esse método é baseado naquela inversão do gradiente de energia cinética turbulenta. E por que a gente queria esse método? Para poder quantificar não só na média para um sítio, mas quantificar caso a caso onde que a transição está ocorrendo. E esse método mais ou menos funcionou, enfim, a gente fez ele, e a gente chegou nessa relação aqui. Os valores de transição têm uma dependência da perda radiativa, que faz todo sentido. Faz todo sentido que tenha dependência da perda radiativa, se é a perda radiativa justamente que começa todo o processo. A explicação do haver 2 regimes tem a ver com quanto de radiação se perde. Quanto mais tu perde radiação, mais vento tu precisa para jogar de volta para a superfície aquela energia perdida. E, interessantemente, essa é a grande novidade, nos 3 sítios aqui comparados, essa
relação entre VR eu estou chamando o vento que causa a transição de regime, a relação entre VR e a perda radiativa é linear, exceto para vento, especialmente quando a perda radiativa é razoavelmente grande. Tá? Com perda radiativa perto de zero, a linearidade um pouco se perde, mas para a perda radiativa razoavelmente grande, essa relação é linear. Em Santa Maria, conforme a gente já tinha visto, precisa de ventos menos intensos para causar a transição de regime, e nos outros dois sítios, Cruz e Floss, precisa de ventos mais fortes. Por quê? A gente entende que isso tem a ver com a capacidade térmica da superfície, que é essa coluna aqui você vê. Ó. Notem que Santa Maria tem capacidade térmica de 1,95, o Case 99, que é o vermelho, não, que não é o vermelho, é o azul, aqui, tem capacidade térmica 3,98, é mais ou menos o dobro de Santa Maria, e o Floss 13,58 também bem maior. Os dois que têm maior capacidade térmica têm mais a taxa de aumento do vento com o saldo de radiação, com a perda radiativa, é mais intensa. Então, a gente tem a variação linear em todos os locais, mas em alguns lugares o coeficiente angular dessa variação linear, a taxa de aumento da mudança de regime com a radiação, em alguns lugares é maior que em outros. E aí a gente vai tentar resolver algumas questões importantes aqui. Eu tenho mais 10 minutos. Por que VR, o vento que causa a mudança de regime, aumenta com o saldo de radiação? Isso a gente mais ou menos já viu, né? Mas por que o aumento é linear? E por que a taxa de aumento aumenta com CG? Porque o coeficiente angular ali aumenta com a capacidade térmica do solo. A explicação mais simples para a primeira pergunta é que quanto mais estável é, mais perda radiativa tem, e ele precisa de mais vento para superar a estabilidade. Bom, o problema é o seguinte: essa explicação explica não aborda a segunda questão do aumento linear, mas não explica a terceira, porque, teoricamente, quanto maior for a perda radiativa, quanto maior for a capacidade térmica da superfície, menos a superfície esfria com uma determinada perda radiativa. E aí falha essa relação aqui. Então a gente propõe uma explicação alternativa, e a explicação alternativa é que no regime fracamente estável, quando o vento é consistentemente turbulente, mantém turbulência contínua, o saldo de radiação, a perda radiativa, está amarrado ao fluxo de calor, quer dizer, o balanço de energia fecha. O total da perda radiativa, uma parte vai para fluxo de calor sensível e uma parte vai para fluxo de calor latente. Por fluxo de calor aqui eu estou me referindo à parte sensível, a parte que é usada para resfriar a superfície. Então tem uma fração constante do saldo de radiação, ou próximo de constante do saldo de radiação, que está sendo usada para esfriar, no regime fracamente estável. Portanto, se eles estão amarrados, quanto maior for a perda radiativa, mais fluxo de calor tu precisa para transportar de volta à superfície a energia. Isso a gente já tinha falado. Então precisa de ventos mais fortes para fornecer um fluxo mais intenso. Responde a questão 1. E quanto à questão 3? Se tu tem um maior CG, maior capacidade térmica, a superfície resfria menos quando é muito estável. Se resfriar menos, ela produz menor gradiente de temperatura. E com menor gradiente de temperatura, o fluxo é menor. E aí, portanto, para um fluxo menor, tu precisa de vento maior para produzir esse fluxo. Portanto, quanto maior for CG, mais tu precisa de vento para proporcionar aquele equilíbrio entre o fluxo e a perda radiativa. Isso explica a questão 3, nesse caso. E a questão 2? A questão 2 está explicada se o fluxo aumentar linearmente com a velocidade do vento. Por que é linear? Ora, se o aumento do fluxo com a velocidade do vento for linear, está explicado. Bem, será que é? Isso aqui é um trabalho que a gente publicou em 2019, e aqui em que a gente usou dados de uma torre lá no Espírito Santo, onde a gente tinha uma definição precisa de onde estava no regime de vento fraco, que seriam os dados azuis, e onde estava no regime de vento forte, que seriam os dados vermelhos, e a gente vê que no regime de vento forte, o aumento do fluxo, esse é fluxo em relação ao vento, é de fato linear. Não no regime de vento fraco. Mas
A questão 2 está aplicada se o fluxo de calor aumentar linearmente no regime de trocamento de estado, no regime de vento forte. Isso aqui, esse dado aqui está mostrando. E os outros locais mostram isso também? Vamos ver. Para os dados todos aqui, ó, a gente vê que com o vento suficientemente forte parece que tende a um regime linear, mas com vento fraco não. Se a gente separa só os dados com um pequeno gradiente de temperatura que tende a ser dados no regime de vento forte, onde tem mistura, aparentemente, nos diferentes locais, tem uma relação bem próxima do linear. Apesar dos valores diferentes, a funcionalidade parece ser a mesma. E será que o fluxo de calor e sal de radiação tem relação linear? Se a gente comparar fluxo de calor com sal de radiação, mesma coisa, mas se a gente pegar só os dados com pequena diferença de temperatura, sim, a relação é linear. O que a gente tem de mais... Eu queria chamar a atenção que se a gente comparar saldo de radiação e gradiente de temperatura, isso aqui é uma coisa... Eu gosto sempre daquilo que é inesperado, isso aqui foi bastante inesperado quando a gente viu, e eu já mostrei para outras pessoas que sabem muito mais do que eu, e eles também ficaram surpresos quando viram esse gráfico, então não é só a gente que achou inesperado, mas quando a gente compara diferença de temperatura entre dois níveis, e essa aqui eu estou chamando de diferença de temperatura ao longo da torre, com a perda radiativa, a primeira coisa que as pessoas esperam é que quando tem muita perda radiativa seja mais estável, e aí a diferença de temperatura é maior. Pois é exatamente o contrário. Quando tem grande perda radiativa, as diferenças de temperatura ao longo da torre são pequenas. Por que isso? É porque a nossa ideia é que a radiação está no controle, né? Mas nesse caso a radiação está respondendo à temperatura. Porque para tu ter muita perda radiativa, tu tem que ter grande emissão de temperatura de onda longa pela superfície. Isso é noite só tem onda longa, então tu precisa ter uma superfície quente. E tu só tem superfície quente no regime fracamente estável. Superfície suficientemente quente para emitir. Então, para tu ter grande perda radiativa, basicamente tu tem que ter pouca nuvem, obviamente, tem que ter pouca nuvem para não estar mandando radiação de volta para a superfície, mas tem que ter vento, tu tem que ter regime fracamente estável para manter a superfície quente. E aí, quando a gente compara com o vento, a gente vê isso, ó. As condições de grande perda radiativa são também condições de vento mais intenso. Se a gente bota aqui os dados que tem pequeno gradiente de temperatura, a gente vai ver, ó, mais ou menos que nos 4 sítios, aqui eu adicionei eu não falei isso, mas agora esse não é a análise do artigo aqui, esse foi a análise mais recente que a gente está fazendo. A gente analisou uma torre no experimento Perdigão em Portugal. Mais ou menos em cada um dos sítios, fazendo essa comparação entre saldo de radiação e temperatura, a gente tem a relação linear, que a gente já viu antes, com diferentes coeficientes angulares. E a gente pode estimar esse VR aqui, ó, por essa relação linear. Só que, não sei se vocês perceberam, eu não estou mais usando dados de turbulência. Eu estou usando 2 dados razoavelmente simples. Vento e radiação. Uma comparação entre vento e radiação que está se mostrando bastante útil para mostrar onde há a transição de regimes nos diferentes lugares. Na média, se eu pegar a relação entre vento e radiação aqui, ó, na média desses 4 experimentos, a gente tem essas relações, que talvez alguns de vocês já tenham percebido, parece muito a relação do VR em relação ao saldo de radiação, que nós identificamos com um método bem mais sofisticado envolvendo observações de turbulência. Nessa figura daqui não tem o verde, né, que é Perdigão, essa aqui é a figura do artigo, mas olha, em Santa Maria, com a transição com vento mais fraco, e o vermelho e o azul aqui estão trocados, tá? Eles estão consistentes. Né? Se vocês olharem aqui, o case está vermelho, e aqui está azul, e aqui o flow está azul, e aqui está vermelho, tá? Por isso que eles estão trocados. Mas é muito semelhante essa relação com essa relação aqui, sendo que essa a gente chegou com dados de turbulência, e aqui a gente chegou apenas com dados de vento e radiação. A gente generaliza a ideia, então,
dizendo que a transição de regimes ela depende linearmente da perda radiativa, e essa dependência linear envolve um coeficiente de ajuste, né, que a gente chama de CS, ou Coupling Strength, que é um termo que o Bas van der Wiel propôs no artigo de 2017, apesar que uma definição diferente, a ideia é a mesma. Então, esse coupling strength, ou intensidade de acoplamento, seria um coeficiente que dependeria de características locais, e aí incorporaria tanto os efeitos das propriedades térmicas do solo, que eu falei lá, da capacidade térmica, mas outros também, por exemplo, regiões mais baixas, como é o Perdigão, se vocês forem ver aqui, assim, em todos os casos aqui, o Perdigão parece que tem velocidades de transição ainda menores que Santa Maria. Por que isso? Porque essa torre no Perdigão é um vale, e ali está acumulando ar frio. Se tu tem um acúmulo de ar frio, a tendência é que tu tenha gradientes mais intensos. Então, não é só necessariamente propriedades térmicas do solo. Também características do terreno, como topografia, podem afetar isso que a gente chama de coupling strength. Mas o que a gente está propondo é que essa relação entre vento e radiação, ela dá uma caracterização global dessa intensidade de acoplamento localmente. E essa caracterização global, ela pode servir para formular parametrizações para a camada limite que sejam funções dos parâmetros externos à camada. Esse é o nosso grande objetivo no qual nós estamos trabalhando atualmente. Eu quero chamar a atenção, isso aqui é o mestrado da Edra, não sei se a Edra está aí, imagino que sim, né? Você pode estar aqui. No mestrado da Edra, ela comparou dados de dezenas de estações da Fluxnet, porque como são dados simples, dados de radiação e de vento, estações como as da Rede Mundial de Fluxos oferecem esses dados. E a relação entre vento e saldo de radiação se mostrou presente na grande maioria das estações comparadas pela EDRE, tá? Indicando que essa análise simples pode dar uma caracterização bastante precisa dessa intensidade de acoplamento, e o nosso próximo propósito é mostrar o quanto saber essa intensidade de acoplamento pode melhorar parametrizações para a camada limite. É nisso que nós estamos trabalhando no momento. E aí eu quero concluir falando nisso que nós estamos trabalhando daqui para frente. Então, para onde vamos? A gente pretende mapear a intensidade de acoplamento a partir de dados de estações simples, isso tem a ver com o trabalho da Edra, né? Aqui em Oklahoma, eu cheguei agora em janeiro e a minha ideia é permanecer aqui, né? Permanecer aqui por longo tempo. Eu sou professor aqui da Universidade de Oklahoma agora, e a vantagem aqui é que a gente tem mais acesso a recursos de projetos de pesquisa, enfim, e eu gostaria de fazer um grande projeto para fazer esse mapeamento e para comparar diretamente os dados fazendo as medidas. E, obviamente, a ideia é continuar fazer isso em colaboração com os grupos aí do Brasil. A ideia é que, com isso, a gente alavanque ainda mais o que vem sendo feito no Brasil. Esse projeto, eu estou trabalhando nele e gostaria de submeter ainda esse semestre para a agência de fomento aqui nos Estados Unidos, para a gente tentar fazer isso e, eventualmente, dentro do mesmo contexto, trabalhar com o quanto isso pode aumentar a previsibilidade da camada limite. E falando em previsibilidade, eu quero concluir falando que, do ponto de vista de modelagem, a gente tem essa colaboração forte com o grupo da Unipampa, de Alegrete, eles estão aí, o Felipe, o Rafael e o Guga, né, o Luiz Medeiros, e mostrar aqui rapidamente, a minha ideia originalmente era falar um pouco mais de modelagem aqui também, mas eu vou deixar assim só para esse final. Em alguns trabalhos que a gente fez recentemente, esse aqui que já foi publicado, a gente tem essa análise que incluía equações prognósticas para outras variáveis, como o fluxo de calor e a variância de temperatura, melhora a representação de turbulência em relação ao vento. E nem o trabalho que a gente casualmente submeteu a uma revisão para esse trabalho, deve ser em 2023 ou 2024, a gente está confiante que vai ser aceito, porque já está em fase final de revisão, em que o Rafael é o... Não é esse aqui, Rafael, desculpa. Em que o Rafael é o primeiro autor. A gente mostra que o WRF também responde muito bem a
essa inclusão de equações prognósticas para o fluxo de calor e para a variância de temperatura, mostrando que talvez aquelas deficiências que o trabalho do Adriano apontou sejam minimizadas com esse tipo de parametrização. Óbvio que isso tem muita coisa a fazer ainda, e num momento posterior a gente gostaria de tentar incluir parametrizações baseadas em parâmetros externos. Claro que isso vai ser uma coisa bastante difícil, porque a gente vai mudar, para fazer isso, a gente vai mudar basicamente toda a fundamentação de um esquema de camada limite, mas eventualmente a gente gostaria de fazer, e o Maicon, não sei se o Maicon está aí, o Maicon tem trabalhado na determinação dessas relações. O Maicon é aluno do Felipe, aí em Santa Maria. Então, se tudo correr bem, espero que ele venha passar um tempo aqui em Norman ainda esse ano. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí. Espero que a gente ainda tenha tempo para perguntas. Pessoal, alguma perguntas? Estamos com o tempo já estourando, então vai ser realizada a pergunta. Otávio, acho que ninguém. Eu não tenho alguma. Eu não queria fazer, mas. Oi. Desculpe a tela aí, mas assim eu vejo um pouco de vocês, pelo menos. O Guga. Fala, Guga. Não, pergunta só. Esse tu acha, para avaliar, esse tu acha que aquelas medidas do RN, o RN a gente não coloca tipo sensor, né? Eu não consigo escutar. Pode chegar um pouquinho mais perto da. Acho que é o microfone. Escuta agora? Agora está melhor. Está escutando? Não, é só a questão do RN ali, Otávio. Se tu acha que o sensor ele é instalado a uma certa altura do chão, né? Se tu acha que a camada de ar tem algum efeito? Eu acho que, pouco a pouco, eu acho que o valor do RN em relação a isso vai variar muito pouco. Ele vai ser muito determinado porque a divergência de fluxo radiativo em qualquer camada de ar ela é pequena, né, Guga? Aliás, a gente tem feito essa análise aí. Até a análise o trabalho que a gente conversou recentemente para outros aspectos, essa sutil variação da divergência de fluxo radiativo tem efeito, mas para isso eu acho que vai ser bem pouco. Eu acho. Claro que a gente tem que... Obrigado. Pessoal, estamos estourando um tempo. Otávio, obrigado pela disponibilidade de essa apresentação conosco. Eu que agradeço aí, Michel. Certo. Mais uma. Se alguém quiser, depois pode perguntar o Otávio. Sim, com certeza. Estou à disposição. Então tá. Tchau para todos aí. Bom evento para todo mundo.